Você consegue imaginar acordar todas as manhãs com a sensação de que tem uma bola de algodão presa na garganta que não consegue engolir ou cuspir? Viver com aquela necessidade constante de pigarrear no meio de uma conversa na fila do supermercado, da igreja, sentir os olhares das pessoas que pensam que você está doente, quando na verdade você só quer poder falar sem aquele muco que está te sufocando. Eu sou o Dr. Karen Hiller, e por mais de 20 anos trabalhando com idosos, tenho ouvido o mesmo desespero repetidamente. Doutor, esse catarro não vai embora. Já experimentei xaropes, pílulas, remédios caseiros. Nada funciona. Eu não sei mais o que fazer. E cada vez que ouço isso, sinto um misto de frustração e esperança. Frustração porque sei que essa pessoa está sofrendo desnecessariamente, provavelmente há meses ou até anos. Mas espero, porque sei exatamente por que esse catarro não desaparece, e o mais importante, sei como corrigi-lo pela raiz. O que vou te revelar hoje não é uma informação que você vai ouvir no consultório médico convencional, não é algo que as farmacêuticas queiram que você saiba, porque se você soubesse a verdade, deixaria de comprar seus xaropes caros, que só mascaram o problema sem resolvê-lo. A realidade é que o catarro persistente não é uma doença em si, é um sintoma, um alarme que seu corpo está gritando para lhe dizer que algo mais profundo está errado. E até você identificar e corrigir essa causa real, você pode beber todos os xaropes do mundo, e aquele catarro ainda estará lá, roubando sua voz, seu conforto e sua paz. Mas antes de continuar, quero saber uma coisa importante. De onde eles estão nos observando hoje? Escreva seu país nos comentários. Estou fascinado por me conectar com a nossa comunidade global, que está cansada de soluções temporárias e em busca de respostas reais. E se você já sentiu aquela frustração de pigarrear constantemente, se já tentou de tudo sem resultado, se sente que aquele catarro está roubando sua qualidade de vida, escreva catarro nos comentários para eu saber que você está comigo nessa descoberta, que pode finalmente te libertar daquele muco persistente. A verdade é que ninguém lhe fala sobre catarro. Deixe-me começar contando algo que provavelmente irá surpreendê-lo. O muco não é seu inimigo. Na verdade, é um dos seus melhores aliados na batalha diária que o seu corpo trava contra vírus, bactérias e contaminantes. Seu corpo produz entre 1 e 2 litros de muco por dia. Sim, você leu certo, 1 a 2 L. Aquela substância viscosa reveste as vias respiratórias, do nariz aos pulmões, prendendo tudo o que não deveria entrar em seu corpo. Poeira, germes, alérgenos, tudo fica preso naquele escudo protetor que é removido silenciosamente, sem você perceber. O problema não é o muco em si. O problema começa quando aquele muco que deveria ser fluido e fácil de eliminar torna-se espesso, pegajoso e impossível de ser movimentado. É como se o seu sistema de drenagem interno estivesse entupido e agora tudo estivesse se acumulando na sua garganta, dando-lhe aquela sensação desesperadora de ter algo preso que você não consegue tirar. Já atendi pacientes de 50, 60, 70 anos que chegaram ao meu consultório completamente desesperados. Disseram-me que gastaram fortunas em medicamentos, que experimentaram todo tipo de remédios caseiros, mel com limão, gengibre, chás de ervas, vaporizações. Alguns até tomaram antibióticos pensando que era uma infecção, quando na realidade o problema era completamente diferente e o mais frustrante foi ver como se resignavam. Doutor, está na hora. Minha mãe também teve isso. Acho que tenho que me acostumar e cada vez que ouço aquela resignação, sinto a necessidade urgente de gritar que não, catarro persistente não é normal em nenhuma idade, que não é preciso se acostumar a viver com desconforto. Deixe-me contar a história da senhora Carmen, uma paciente de 68 anos que veio ao meu consultório há 2 anos. Ela tinha catarro constante há mais de um ano, o que a fazia pigarrear a cada poucos minutos. Ela me disse com lágrimas nos olhos: Doutor, não posso mais ir à missa. As pessoas se voltam para olhar para mim toda vez que limpo a garganta. Tenho tanta vergonha que prefiro ficar em casa. Sua vida social foi drasticamente reduzida. Ela havia parado de ir a reuniões familiares, visitar amigos e desfrutar das coisas que amava.
tudo por causa daquele catarro que não a deixava em paz. Quando a examinei e ouvi sua história completa, descobri algo que ela nunca havia suspeitado. A causa do catarro não estava na garganta, mas no estômago. Eu sofria de refluxo silencioso, uma condição traiçoeira que não produz os sintomas típicos da azia, mas causa exatamente aquele problema de catarro persistente. Depois de 2 meses seguindo o protocolo que hoje vou revelar a vocês, Dona Carmen recuperou completamente a vida. Ele me escreveu uma mensagem que guardo com carinho. Doutor, voltei à missa, cantei no coral. Pela primeira vez em mais de um ano consegui falar sem pigarrear. Ele me devolveu minha vida. Você se identifica com a história de Dona Carmen? Você deixou de fazer coisas que ama por causa do catarro? Escreva vergonha nos comentários se você já sentiu esse desconforto social que ela vivenciou, a causa número 1 que ninguém suspeita. Agora vou revelar a você a causa número 1 do catarro persistente que quase ninguém suspeita e que seu médico provavelmente nunca considerou. Chama-se refluxo laringofaríngeo, ou refluxo silencioso, e é completamente diferente do refluxo gastroesofágico que todos conhecemos. O refluxo normal causa azia, queimação no peito, aquele gosto amargo na boca. Você sente isso claramente e sabe que tem um problema de estômago, mas o refluxo silencioso é muito mais insidioso porque não produz esses sintomas óbvios. O ácido do estômago sobe para a garganta, para as cordas vocais, para a laringe, mas você não sente dor, nem queimação, apenas aquele catarro que nunca desaparece. Por que isso está acontecendo? Durante a noite, especialmente se você jantar tarde ou comer alimentos que relaxem o esfíncter esofágico inferior, aquele músculo que mantém fechada a entrada do estômago, o ácido pode subir silenciosamente para a garganta. Sua garganta é muito mais sensível ao ácido do que seu esôfago. Quando o ácido toca essas membranas delicadas, causa irritação microscópica que seu corpo tenta proteger produzindo cada vez mais muco. É uma resposta defensiva completamente natural, mas completamente contraproducente. Quanto mais ácido sobe, mais muco você produz. Quanto mais muco você produz, mais desconfortável você se sente. E o pior é que a maioria dos médicos nunca considera essa possibilidade, porque não apresenta os sintomas típicos do refluxo. Um estudo da Clínica Mayo descobriu que até 60% das pessoas com catarro crônico que não responde aos tratamentos convencionais sofrem de refluxo silencioso sem saber. 60%. Isso significa que a maioria das pessoas que estão desesperadas com catarro tem um problema de estômago que nunca foi diagnosticado. Os sinais de refluxo silencioso são sutis, mas existem. Você limpa a garganta mais pela manhã, quando acorda. Você sente que tem algo preso na garganta que não consegue engolir. Sua voz fica rouca sem motivo aparente. Você tem uma tosse seca persistente que parece não ter causa. Sua garganta incomoda depois de comer certos alimentos. Se você tiver 3 ou mais desses sintomas, é quase certo que o refluxo silencioso esteja causando o catarro. Você reconhece esses sintomas em você mesmo? Você pigarreia mais pela manhã? Escreva amanhã nos comentários se você se identifica com isso. A segunda causa que está destruindo sua garganta. A segunda causa mais comum de catarro persistente é o gotejamento pós-nasal crônico, causado por sinusite que você nem sabia que tinha. Quando você pensa em sinusite, provavelmente imagina uma forte dor de cabeça, pressão facial insuportável, congestão nasal intensa, mas a sinusite crônica em idosos geralmente não produz esses sintomas dramáticos. É silencioso, insidioso, trabalhar nas sombras enquanto você se pergunta por que aquele catarro nunca desaparece. Aqui está o que acontece. Seus seios estão constantemente produzindo muco, que geralmente drena para o nariz sem você perceber. Mas quando há inflamação crônica, seja por alergias que nunca foram tratadas, exposição a irritantes ambientais ou simplesmente alterações relacionadas com a idade, essa drenagem torna-se mais espessa e, em vez de sair pelo nariz, escorre lentamente pela parte de trás da garganta enquanto você dorme. Você vai para a cama à noite sentindo-se relativamente bem, mas enquanto dorme aquele gotejamento constante deposita um muco espesso.
exatamente onde você sente aquele desconforto ao acordar. É como uma torneira que pinga lentamente a noite toda, acumulando uma poça que você encontra pela manhã. E aqui está o erro que a maioria comete. Vão na farmácia e compram antihistamínicos de venda livre, pensando que vão secar aquele muco e secam mesmo, mas quando secam ficam ainda mais grossos, mais pegajosos, mais impossíveis de eliminar. É como tentar limpar o mel grosso com uma toalha seca. Você só piora o problema. Dom Rafael, um paciente de 73 anos, veio ao meu consultório depois de tomar antihistamínicos por 6 meses, sem melhora. Na verdade, seu catarro piorou progressivamente. Quando lhe ensinei a técnica correta de lavagem nasal com soro fisiológico e expliquei que ele precisava diluir o muco e não secá-lo, sua vida mudou em 2 semanas. Doutor, não posso acreditar que algo tão simples funcionou quando nada mais funcionou. Eu deveria ter vindo mais cedo. A solução não é para secar, é para limpar e fluidificar. E vou mostrar exatamente como fazer isso. Os medicamentos que estão causando catarro. A terceira causa que quase ninguém considera são os medicamentos que você toma para outros problemas de saúde. Sim, aqueles comprimidos que você toma religiosamente todos os dias para se cuidar podem estar causando aquele problema de catarro que está te deixando louco. O eu, os inibidores da ECA, medicamentos comuns para a pressão arterial, como enalapril ou lisinopril, têm um efeito colateral bem conhecido no mundo médico, mas raramente explicado aos pacientes. Eles aumentam uma substância no corpo chamada bradicinina, que pode causar tosse seca persistente acompanhada de catarro irritante. Não é uma infecção, é uma reação direta ao medicamento. Anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno ou naproxeno, que muitos idosos tomam para dores articulares ou musculares, podem aumentar o refluxo gastroesofágico, reduzindo as prostaglandinas protetoras no estômago. Mais refluxo significa mais catarro. É um círculo vicioso. Mesmo alguns medicamentos para osteoporose, diabetes e colesterol podem ter efeitos colaterais que contribuem para a produção excessiva de muco ou irritação na garganta. Dona Luísa, uma paciente de 65 anos, sofria de catarro há 8 meses. Eu tentei de tudo sem resultados. Quando verifiquei sua lista de medicamentos, descobri que ele estava tomando um inibidor da ECA para a pressão arterial. Pedi-lhe que conversasse com o cardiologista sobre a mudança para um bloqueador dos receptores da angiotensina, uma alternativa que não causa esse efeito colateral. 3 semanas depois, o catarro desapareceu completamente. O problema não era a garganta, era a medicação. E isso é crucial que você entenda. Não estou sugerindo que você pare de tomar seus medicamentos. Nunca faça isso sem supervisão médica. O que estou dizendo é que você precisa consultar seu médico para ver se algum de seus medicamentos pode estar contribuindo para o catarro e se existem alternativas que não tenham esse efeito colateral. Muitas vezes, um simples ajuste pode resolver um problema que você sofre há meses. Você está tomando medicação para pressão arterial ou dor? Você nunca considerou o que poderia estar causando seu catarro. Escreva remédios nos comentários se isso te surpreendeu, a solução que realmente funciona. Agora que você entende as verdadeiras causas do seu catarro persistente, deixe-me revelar exatamente o que fazer para eliminá-lo pela raiz. Não são soluções mágicas ou remédios milagrosos. São protocolos científicos comprovados que realmente funcionam quando aplicados corretamente. Para o refluxo silencioso, a solução possui 3 pilares fundamentais. Primeiro, levante a cabeceira da cama em 10 a 15 centímetros. Não use travesseiros extras porque você apenas torcerá o pescoço e piorará o problema. Você precisa elevar toda a parte superior do corpo usando blocos de madeira sob as pernas da cama. Ou uma almofada em cunha projetada especificamente para isso. A gravidade trabalhará a seu favor durante toda a noite, evitando que o ácido suba. Em segundo lugar, nunca coma menos de 3 horas antes de dormir. Seu estômago precisa desse tempo para esvaziar. Se você for para a cama com o estômago cheio, estará convidando o ácido a subir pela garganta. E terceiro, elimine ou reduza drasticamente os alimentos que relaxam o esfíncter esofágico. Chocolate, menta, café depois das 18 horas,
alimentos gordurosos ou condimentados, tomate, álcool. Esses alimentos literalmente abrem a porta para o aumento do ácido. Para gotejamento pós-nasal, a solução é surpreendentemente simples, mas requer consistência. Lavagens nasais com solução salina 2 vezes ao dia. De manhã ao acordar e à noite antes de dormir, prepare uma solução com 250 ml de água previamente fervida e resfriada, uma colher de chá de sal marinho e outra de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ajuda a neutralizar a acidez e a dissolver o muco espesso. Use uma seringa grande ou um dispositivo especial para lavagem nasal que você pode comprar em qualquer farmácia. Curve-se sobre a pia. Vire a cabeça para um lado e aplique suavemente a solução em uma narina, deixando escorrer pela outra. É desconfortável nas primeiras vezes, mas depois de uma semana você se acostuma e os resultados são extraordinários. Dom Miguel me contou que depois de apenas 5 dias fazendo lavagens nasais corretamente, o catarro que o incomodava há meses havia diminuído em 80%. Doutor, se eu soubesse que algo tão simples funcionaria, já o teria feito há anos, e para todos os casos, independentemente da causa, a hidratação é absolutamente fundamental. Seu corpo precisa de pelo menos 2 litros de líquidos por dia para manter o muco fluido e fácil de eliminar. Quando você está desidratado, o muco fica espesso como um doce e é impossível de ser movido. Comece o dia com 2 copos grandes de água morna com o estômago vazio. Beba água constantemente ao longo do dia. Tome infusões sem cafeína. A água é o mucolítico natural mais poderoso que existe e é totalmente gratuita. Você também precisa adicionar umidade ao ar que respira, especialmente se viver em um clima seco ou usar aquecimento ou ar condicionado. Um umidificador de névoa fria em seu quarto pode fazer uma grande diferença, mas aqui está o detalhe crítico que a maioria ignora. Você deve limpar o umidificador a cada 3 dias com vinagre branco. Um umidificador sujo pode piorar o problema, espalhando bactérias e mofo no ar que você respira. Você está bebendo água suficiente todos os dias? Você tem um umidificador em casa? Escreva água nos comentários, se você reconhecer que pode estar desidratado. Os erros que estão piorando seu catarro. Agora deixe-me alertá-lo sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem e que, em vez de melhorarem o catarro, pioram drasticamente. O primeiro erro fatal é limpar a garganta constantemente. Eu sei que é um reflexo quase impossível de controlar. Você sente aquele catarro ali e seu instinto é pigarrear, mas toda vez que você pigarreia, você esfrega as cordas vocais umas nas outras com força, causando irritação e fazendo com que seu corpo produza ainda mais muco para protegê-las. É como coçar uma ferida. Dá um alívio momentâneo, mas você piora o problema. Em vez de limpar a garganta, tome um pequeno gole de água ou bata suavemente com a boca entreaberta. Isso ajuda a mover o muco sem danificar a garganta. O segundo erro é tomar xaropes expectorantes sem beber água suficiente. O aifenesina, o ingrediente ativo da maioria dos expectorantes, só funciona se você estiver bem hidratado. Sem água, aquele xarope caro que você comprou não adiantará absolutamente nada, é jogar seu dinheiro no lixo. O terceiro erro é consumir laticínios em excesso quando você tem catarro. Embora o leite não produza muco cientificamente, a caseína que ele contém pode fazer com que o muco que você já possui pareça mais espesso e pegajoso. Se você notar que o catarro piora depois de beber leite, reduza os laticínios por algumas semanas e veja se há melhora. O quarto erro é usar remédios caseiros que realmente pioram o problema. Açúcar com limão, por exemplo. O açúcar desidrata as membranas da garganta por meio de um processo chamado osmose, fazendo com que o muco fique ainda mais espesso. É exatamente o oposto do que você precisa. E o quinto erro, talvez o mais comum, é desistir cedo demais. As mudanças não acontecem da noite para o dia. Seu corpo precisa de tempo para se regenerar, para que a irritação cicatrize e para que o muco volte à sua consistência normal. Se você aplicar esses protocolos corretamente, será necessário aguardar pelo menos 2 ou 3 semanas antes de avaliar os resultados. A maioria das pessoas desiste depois de apenas alguns dias porque não vê mudanças imediatas. Não cometa esse erro.
Você tem cometido algum desses erros? Qual deles mais te surpreendeu? Diga-me nos comentários quando você realmente deveria se preocupar. Antes de terminar, preciso conversar com você sobre os sinais de alerta de que seu catarro pode ser sintoma de algo mais sério que requer atenção médica imediata. Se o seu catarro tiver um cheiro ruim que não seja normal, isso pode indicar uma infecção bacteriana grave que requer antibióticos. Se você observar sangue no catarro, mesmo que sejam apenas pequenos fios, consulte um médico imediatamente. Embora às vezes possa ser apenas irritação causada por pigarro excessivo, o sangue na expectoração nunca deve ser ignorado. Se você tiver febre de 38 Agnin ou mais acompanhada de calafrios e mal-estar geral, isso indica uma infecção ativa que precisa de tratamento. Se você está perdendo peso sem tentar, se suas roupas estão folgadas sem explicação, isso é sinal de que algo sistêmico está acontecendo e você precisa de avaliação médica urgente. E por último, se depois de aplicar tudo o que ensinei durante 3 semanas inteiras, você não notar nenhuma melhora, então é hora de consultar um especialista. Você pode precisar de uma endoscopia para examinar diretamente sua garganta ou uma tomografia computadorizada para avaliar seus seios da face. Não se autodiagnostique quando houver sinais de alerta, mas não se resigne quando a solução estiver ao seu alcance. Dona Beatriz, uma paciente de 71 anos, ignorou o catarro sangrento durante 2 meses, pensando que era apenas irritação. Quando ele finalmente veio me ver, descobrimos uma lesão na laringe que precisava de tratamento urgente. Felizmente, detectamos isso a tempo. Sua história me ensinou a importância de educar meus pacientes sobre quando realmente se preocupar. Você tem algum desses sinais de alerta? Se sim, não espere mais. Consulte um médico hoje. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo, o momento da decisão, porque todas as informações que compartilhei com vocês não significam nada se vocês não agirem. Conhecimento sem ação é simplesmente entretenimento que você esquecerá amanhã. Mas se você decidir agir, se decidir identificar a verdadeira causa do seu catarro e aplicar as soluções certas, então tudo muda. Dentro de uma semana você notará menos pigarro. Dentro de 2 semanas, o catarro terá reduzido significativamente. Dentro de 3 semanas você terá recuperado o conforto que pensava estar perdido para sempre. Você não precisa de medicamentos caros, não precisa de procedimentos, problemas complicados. Você só precisa identificar sua causa específica e aplicar o protocolo correto de forma consistente. Pense em como seria sua vida sem aquele catarro constante. Poder conversar sem interrupções, ir à igreja sem vergonha, conversar com os amigos sem pigarrear a cada minuto, cantar no chuveiro sem desconforto, dormir a noite toda sem acordar tossindo. Tudo isso é possível. Tudo isso está ao seu alcance. Se este vídeo lhe deu esperança onde antes havia demissão, dê um like. Isso ajuda o YouTube a mostrá-lo para mais pessoas que sofrem silenciosamente com esse problema. Compartilhe com sua família, com seus amigos, com qualquer pessoa que esteja enfrentando catarro persistente. Inscreva-se no canal se ainda não o fez, pois toda semana compartilhamos mais protocolos de medicina natural que realmente funcionam. Ative o sininho para que o YouTube te avise sempre que postarmos novo conteúdo. E se você quiser levar sua recuperação para o próximo nível, considere se tornar um membro do canal. Os associados têm acesso a conteúdos exclusivos, onde nos aprofundamos em protocolos específicos, onde respondo perguntas personalizadas e onde criamos uma comunidade solidária de pessoas comprometidas com sua saúde. Clique em qualquer um dos vídeos que aparecem na tela para continuar aprendendo como cuidar da sua saúde de forma natural e eficaz. Cuide-se. Honre seu corpo, identificando a verdadeira causa de seus sintomas, em vez de apenas mascará-los. E lembre-se que cada passo que você dá para entender o seu corpo, cada protocolo que você aplica corretamente, cada momento que você dedica à sua saúde, é um ato de amor consigo mesmo e com o seu futuro. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando os segredos de uma saúde plena e de uma vida sem desconfortos desnecessários. Bênçãos para você e toda a sua família. Que você tenha uma semana livre de catarro
e cheia de clareza na voz e na vida.